continuando nossos estudos sobre o Credo. Próxima lição, seguindo, é de número 6, qual trago aí para você, meu caro ouvinte. O assunto é o senhorio de Jesus Cristo e a porção do Credo referente a esse estudo é o trecho Nosso Senhor. O texto está lançado, pause o vídeo, dê uma lida por si e continuemos então, se você tiver lido. Introduzindo o assunto, nós precisamos destacar aqui que Jesus ele é Deus, conforme sustentamos na aula anterior. E isso aí deve nos levar a uma consequência, saber o senhorio dele, a obediência, assim como o próprio credo aponta. Então, em Romanos 1, 1 a 7, por exemplo, eu peço que você pause e também leia, Paulo ele realça essa questão contrastando palavras servo, que melhor traduzido é como escravo, doulos, escravo comprado, e nosso Senhor, que tem o sentido aí de proprietário absoluto desse escravo. A palavra Senhor tem um sentido mais forte do que nós percebemos. Eis o que está escrito em Filipenses: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não há nome maior, de maior autoridade do que esse recebido por Jesus, que é nosso Senhor, e nós confessamos, portanto, o seu nome. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que está sustentado por Paulo em Romanos 1 a 4, que significa aí que Ele é supremo Senhor e proprietário do seu povo redimido. Nós pertencemos a Ele, sua autoridade absoluta sobre nós, e isso engloba todo o ser da nossa vida. Então, ciente disso, Paulo ele descreve sua atitude para com Deus da seguinte maneira em 2 Coríntios: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Michael Horton, um teólogo aí que muitos gostam, ele afirma que o Novo Testamento afirma a fé do Antigo Testamento em um único Deus e que em Jesus reside toda a plenitude. Então nós devemos, diante dessas realidades, aguardarmos pacientemente a esperança e a manifestação da glória de Deus e de Jesus. Então, o Jesus da história não deve ser separado do Jesus da fé, como fazem alguns teólogos modernos e contemporâneos, que creem que há um Jesus como Deus, que foi inventado por Paulo, e um outro Jesus, que é o descrito pelos discípulos. E aqui entra um lance daquilo que é chamado de Jesus histórico. É uma busca do liberalismo teológico, em que eles buscaram dizer que o Jesus Cristo dos Evangelhos é uma mentira, uma criação. Nós não concordamos com isso. Aquele que nega a divindade de Jesus, ele também deve acabar rejeitando o Evangelho. Deve rejeitar o Antigo Testamento, uma vez que os Evangelhos e o Antigo Testamento insistem que Jesus é aquele que viria e garantiria a redenção. O cristianismo ele depende inteiramente da divindade de Jesus, assim como a antecipação do Antigo Testamento. Então, se Jesus ele não é quem ele diz ser, ele não é Deus. Ele não é um guia útil, ou um exemplo singular para o que significa ser filho de Deus. Então, antes, ele passa a ser um dos maiores charlatões da história, que iludiu muitas pessoas, então ele é culpado. Se isso for verdade, assim como os judeus afirmaram, a maior blasfêmia possível. O que Jesus ele diz sobre si, e o que os apóstolos dizem sobre ele, é ligado à alegação da divindade. E os que tomam o que querem do Novo Testamento não possuem razão para crerem que as obras dele, estimadas de cristianismo, possuem mais deles, né? O cristianismo possui mais vaidade do que os delírios de um mascate religioso. Michael Horton ele prossegue dizendo que quando o Novo Testamento atribui a Jesus o título de Senhor, o faz com propósito teológico. Não são boas maneiras, mas a afirmação da divindade de Jesus que leva apóstolos a dirigirem-se dessa forma a ele. Os próprios apóstolos são judeus, Paulo judeu, da mais alta ordem acadêmica religiosa, e cada um dos judeus que veio a ter aí Jesus como Senhor sabia o que esse título significava. Ainda assim, eles ousadamente aplicavam a Jesus esse título. Então, Jesus é Senhor que traz o mundo à existência. Isso a gente vê em João 1:1. É Ele quem sustenta o mundo por seu poder. É Ele quem aparece em condição pré-encarnada aos santos do Antigo Testamento. Afirmar crer em um Deus e crer que Jesus é Deus é o mesmo que confessar a fé no senhorio do Filho, uma expressão necessária da sua natureza, não apenas como exercício
o papel. Não há um Deus, mas existem três pessoas na divindade, trindade em unidade. Senhor, portanto, significa proprietário. Proprietário de terras, casas, animais, pessoas, é dono. E, portanto, tem o direito de agir segundo a vontade própria sobre aquilo que lhe pertence. Jesus ele conta uma parábola sobre um senhor, dono de uma propriedade que planta uma vinha, faz uma cerca, constrói um lagar, edifica uma torre, aluga tudo para alguns lavradores, estipulando deles os devidos frutos. Semelhantemente, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos comprados pelo alto preço do Salvador Jesus. Jesus nos diz para fazermos algo, obedecermos a Ele, é porque Ele é nosso Senhor e nós somos seus servos. Fomos eleitos e santificados para a obediência. E por natureza, fomos vendidos ao pecado e à morte eterna em todas as misérias dessa situação. Em nós não há meios para efetuarmos a nossa libertação. E é por isso então que Jesus vem com seu sangue e nos liberta do pecado. Agora pertencemos a Ele. Ele tem todos os direitos sobre nossas vidas como Senhor, e Ele mesmo diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Outra questão é que o Senhor demanda exclusividade. O senhor de um escravo é dono absoluto dele. Esse domínio inclui seus serviços e vida. Ninguém pode servir a dois senhores porque pode aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O crente ele então reconhece como seu Senhor somente Jesus. E na época em que Jesus diz isso, senhor e escravo não tinham necessariamente uma relação de afeto, mas entre Cristo e o crente é diferente porque eles são ligados pelo amor. Logo então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando o crente ele reconhece o grande amor de Cristo, ele responde com amor, entregando a Jesus sua vida em plena sujeição e obediência exclusivas. O título Senhor também ele significa que ele é algo exclusivo de reis e aos que têm poder para lutarem e vencerem. E Paulo ele foi conquistado por Cristo e por isso confessou: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. E em Apocalipse 19, 11 a 21, nós observamos Jesus montado em um cavalo branco, seu nome é fiel e verdadeiro. Ele vem para julgar e lutar com justiça. E é dito no versículo 16, especificamente, que ele tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reconhecer isso, então, vai nos trazer consolo espiritual. Mesmo em circunstâncias difíceis ao lado de Cristo, seremos mais que vencedores. Na relação entre o rei e seus súditos deve haver lealdade total, uma fidelidade manifesta por meio da obediência inquestionável. Jesus ele disse que se vocês são meus amigos, vocês serão conhecidos como meus amigos por fazerem o que eu vos mando. Outra coisa que devemos destacar é que Senhor significa divindade absoluta. No Antigo Testamento, esse termo é a tradução de Yahvé, o grande eu sou, a deidade absoluta. E os nomes que se referem exclusivamente a Deus no Antigo Testamento são também atribuídos a Jesus no Novo. Assim diz o Senhor, Isaías, né? Yahvé, Rei de Israel, eu sou o Redentor, o Senhor. Yahvé, a palavra Senhor, né? Os exércitos, eu sou o primeiro, o último, e além de mim não há Deus. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então Jesus ele é o pleno cumprimento aí de Malaquias 3:1. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. João Batista então ele é enviado para preparar o caminho para esse Senhor, conforme vimos na aula passada. E reconhecer Jesus como Senhor é reconhecer a sua deidade absoluta. Jesus é Filho de Deus, Rei de Israel, Senhor e Deus. E por ser assim, Ele é nosso dono absoluto, tem todos os direitos sobre as nossas vidas, o único a quem devemos lealdade amorosa e singular, e diante dele ajoelhamos em plena reverência e submissão. E Heber Carlos de Campos, ele afirma que se Deus e Jesus são Senhor, isso implica de maneira obrigatória que todos nós somos servos. Que proclamam as boas notícias do reino, realizam seus deveres segundo as ordens de seu Senhor, e esse nome de Deus confere a nós responsabilidade. Somos chamados à obediência inquestionável a Ele.
E quando os cristãos entendem serem servos de Deus em Jesus, então eles sabem que a vontade de Deus é final em suas vidas. E como servos, então lutamos para conhecermos mais da vontade de Deus por meio da leitura da palavra, temos comunhão com outros servos e servimos uns aos outros. Fazendo assim, nós somos obedientes. E é disso que a igreja precisa, é por isso que temos nós que ansiosamente ansiarmos. Então, para reflexão, duas questões. Você realmente tem confessado não só com seus lábios, mas com sua vida que Jesus é seu Senhor? Você está consciente das implicações de chamá-lo de Senhor? Mais uma outra questão, vamos colocar aqui. Você busca sempre agradá-lo? E aí eu concluo dizendo: se Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos. Porque a crença na deidade de Cristo conduz à crença do seu senhorio. E quanto ao inverso? Significa dizer que Jesus é nosso Senhor, porque Jesus é exclusivo. Qual a relação entre o senhorio e a realeza de Cristo, a quem o Novo Testamento aplica os nomes de Deus no Antigo Testamento? O que isso significa? Essas são as questões que você deve ao menos sair daqui sabendo desta lição. Então, sem mais para o momento, obrigado pela atenção. Até a próxima.